Olá galera, tudo bom? Vamos fazer agora um vídeo revisional, beleza? Sobre neocolonialismo, tá? Nós vamos retomar algumas ideias que nós discutimos aí nesses primeiros meses aí de 2020, tá bom? Então vamos começar discutindo sobre neocolonialismo, um tema inclusive que nós só passamos de forma bem rápida. O neocolonialismo, né? Após a segunda revolução industrial, nós tivemos uma questão a qual os países imperialistas, os países que haviam passado por esse processo de mecanização da produção, eles iniciaram, né, uma série de disputas por territórios na África, na Ásia e na Oceania, beleza? E nós estamos falando principalmente dos países europeus, mas não temos que esquecer que Estados Unidos e Japão também influenciavam as suas respectivas áreas, né? Estados Unidos, América, Japão, Ásia, tá bom? Bem, então, num primeiro ponto, acho que vale a pena a gente fazer uma comparação, né? Se a gente está falando de um neocolonialismo, de um novo colonialismo, né, existiu um antigo. E como é que foi esse antigo colonialismo? Então vamos fazer uma breve comparação entre características do neo e do colonialismo, tá bom? Bem, no colonialismo nós estávamos numa fase do capitalismo chamada de capitalismo comercial, ligada ao mercantilismo, beleza? Enquanto na fase do neocolonialismo nós já estávamos na fase, né, na etapa do capitalismo industrial e financeiro. Sobre os objetivos também nós temos aí uma diferença. No colonialismo, os objetivos estavam ligados a especiarias, produtos tropicais, metais preciosos, beleza? Já no neocolonialismo, o objetivo era mercado consumidor, mão de obra barata, matéria-prima, beleza? Áreas de investimento para o excedente do capital que havia sido desenvolvido na Europa, beleza? Então pensem no neocolonialismo como uma espécie de avanço, de evolução, né? Essa evolução entre aspas, obviamente, do colonialismo. Uma evolução que está ligada à estrutura. O capitalismo saiu da fase comercial, foi para a fase industrial, e aí o colonialismo, né, se reverteu ao neocolonialismo, beleza? A exploração é a mesma, mas com objetivos um pouco diferentes, também necessidades diferentes. Região do colonialismo, continente americano, beleza? Do neocolonialismo, África, Ásia e Oceania, nós já havíamos falado sobre. No colonialismo, expansão impulsionada pelo Estado. Nós temos que lembrar do mercantilismo, do absolutismo, o Estado controlava a economia. Agora, nós temos uma expansão relacionada à burguesia, beleza? Nós tivemos uma mudança aqui do estruturante. O estruturante no colonialismo era o mercantilismo. Já o estruturante no neocolonialismo era o liberalismo econômico. Então houve uma mudança de estruturante. Aqui, intervenção do Estado na economia. No neocolonialismo, né, a não interferência do Estado na economia. Fechando esse comparativo, né, que nós estamos fazendo aqui nessa parte inicial do neocolonialismo, no colonialismo nós tínhamos uma ideologia, né, que legitimava o processo de expansão. Eles diziam que estavam expandindo para poder levar a fé católica a esses povos aqui na América. Já no neocolonialismo, nós vamos perceber, principalmente quando formos falar sobre a questão das justificativas, mas até já iniciando essa fase de justificativas, né, a questão da superioridade, que os europeus construíram uma ideia de que eram superiores aos outros povos, por isso, né, do neocolonialismo, e a ideia de civilização, beleza? Eles estavam levando a civilização, estavam levando a tecnologia, eles eram superiores, por isso que eles estavam nessa pegada aí
né, dominando territórios na África, na Ásia e na Oceania. Beleza, galera? Bem, avançando um pouquinho mais aqui nesse processo, né, nós temos a ideia do fardo do homem branco, beleza? Que ideia foi essa, né, de fardo do homem branco estabelecida aqui no neocolonialismo? Esse inglês aqui, né, o Kipling, ele criou uma série de materiais que, para justificar o processo de domínio da Inglaterra sobre territórios na África, criando a ideia de fardo do homem branco, ou seja, o inglês, o homem branco, ele estava indo para a África não para explorá-la economicamente, mas para ajudar, beleza? Era um fardo, era o peso desse homem, ele precisava ir ajudar essas populações, beleza? Então, ele tenta destacar uma ideia de que a ação é filantrópica e não, né, uma ação econômica de exploração. Nós temos uns versinhos dele aqui que acabam dizendo um pouquinho como ele acreditava ou como ele queria que as pessoas acreditassem que era o processo do neocolonialismo, né? Assume o fardo do homem branco, enviai os melhores de vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Beleza? Então era uma tentativa de justificar o porquê que eles estavam dominando e explorando aqueles territórios. Obviamente não existia nada de filantrópico nisso. Ainda sobre a questão do homem do fardo branco, o fardo do homem branco, perdão, nós temos aqui uma propaganda, né, utilizando essa temática, onde nós temos o sabão e o tema é o fardo do homem branco, encorajando as pessoas, né, aos brancos a irem para a África e ensinar, né, noções de higiene a essas pessoas de outras raças, de outras etnias, beleza? Era bem escroto. O darwinismo social, né? Então, brevemente, na ideia do darwinismo, nós estamos falando da ideia da evolução e da seleção natural. O darwinismo social, ele se apropriou disso, beleza? Então, ele criou uma ideia de que existia uma superioridade racial, né? E aí, através dessa pseudociência, eles criaram uma noção, né, de que os países mais desenvolvidos, mais evoluídos, deveriam dominar os países menos evoluídos, beleza? Então, nessa filosofia racista, era uma filosofia para tentar justificar o porquê que os países europeus deveriam dominar os países africanos. Os países europeus, eles evoluíram, os africanos não, por isso desse domínio, né, num processo de evolução e de seleção natural, o mais forte dominando o mais fraco, beleza? Prosseguindo aqui, né, então nós temos essa teoria de evolução do Darwin adaptada à questão das sociedades, beleza? O Charles Darwin não teve nada a ver com, né, o darwinismo social, beleza? Então, o Spencer é que criou essa ideia. Formas de dominação, né? Como que os europeus dominaram territórios na África, na Ásia e na Oceania. Nós tivemos a dominação direta, beleza, com agentes metropolitanos dos países dominadores ocupando as regiões. Exemplo, Inglaterra na Índia, nós vamos falar um pouquinho sobre essa construção, né? Indireta, com alianças, beleza? Então a elite local fazia alianças com o país imperialista, nosso exemplo aqui, né? Os Estados Unidos na América Central. E nós tivemos o imperialismo na África, né? Que aí nós tivemos que destacar nesse caso aqui a questão da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1888 e 1889, foi na realidade uma oficialização. Inglaterra e França já haviam dominado vários territórios na África e aí oficializaram em
Berlim, beleza? Lembrando que foi em Berlim porque a Alemanha queria forçar uma nova divisão. A Alemanha queria uma espécie de um neocolonialismo, beleza? Queria uma nova divisão desses territórios e França e Inglaterra não aceitaram, ampliando as rivalidades entre esses países. Nós já vamos construindo, inclusive, ideias relacionadas à Primeira Guerra Mundial, beleza? Nós temos que entender que existiam dois projetos em jogo. Um projeto verticalizante, né, que era o projeto inglês, dominando a África de norte a sul, e o horizontalizante, que seria o projeto francês, dominando a África de leste a oeste. Existiam dois projetos ali, né, e aí houve a oficialização na chamada Conferência de Berlim, beleza? Bem, avançando um pouquinho mais, né, vamos falar sobre o imperialismo inglês. Nós tivemos, no caso, né, do domínio inglês na África, a questão do Canal de Suez, né, que era controlado pela França e o Egito. A Inglaterra foi lá e comprou a parte do Egito, e mais tarde, né, a França cedeu a sua parte aos ingleses por conta de uma disputa com a Alemanha pela região do Marrocos. Em troca do Marrocos, né, a França cedeu o Canal de Suez, a sua parte, então ficando todo o canal para os ingleses, ok? E nós tivemos a Guerra dos Boeres. Bem, esse confronto ocorreu na região da África do Sul, beleza? Onde nós tivemos a criação da República de Transvaal por esses boeres, que eram colonos da Alemanha e da Holanda. Lembrando que essa região estava dentro do projeto, né, verticalizante da Inglaterra. Nós tivemos a descoberta de diamantes na região, e aí os ingleses migraram para aquela localidade, iniciando então assim esse confronto entre ingleses e boeres, ok? A Inglaterra venceu, finalzinho de era vitoriana, mas vitória inglesa, que passou a dominar a região, beleza? Criando ali, né, a República das Colônias do Cabo e Natal, né? E também União Sul-Africana. Nós tivemos também o início da política do apartheid, a política da segregação entre brancos e pretos estabelecidas pela Inglaterra ali, ok? Então aqui nós temos um mapinha da África, né, que mostra inclusive a questão da importância do Canal de Suez. Sem um Canal de Suez você tem que contornar todo o continente africano para ir para a região das Índias, que era dominada pela Inglaterra. Com o Canal de Suez, né, essa rota se encurtou bastante, facilitando a vida dos britânicos. Nós temos aí, né, uma charge, né, sobre o domínio inglês aqui também, né, aparece muito em questões sobre neocolonialismo. E aí nós temos o imperialismo francês. No caso da África, para a França, né, ela começou a dominar a partir de 1830, durante aquele contexto lá, né, do Segundo Império Francês, Segundo Império não, né, do retorno da monarquia francesa, né, depois da queda de Napoleão Bonaparte, com Luís XVIII e Carlos X. A França então passou a dominar algumas regiões no continente africano, né, destacando aqui Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão, Madagascar e parte da Somália, Somália francesa. Outros países na África: a Alemanha ficou com a região de Camarões, Togo, sudoeste e oriente da África. A Itália com a região da Líbia, Eritreia, Somália, a Abissínia, né, a Etiópia, né? Mas lembrando que no caso da Itália nós tivemos várias derrotas. A Itália teve uma dificuldade enorme no neocolonialismo e também na Primeira Guerra Mundial. A Bélgica, talvez uma das regiões mais nefastas desse processo do neocolonialismo, extremamente cruéis, né? Não estou dizendo que os outros não foram, mas a Bélgica foi muito cruel. Com a região do Congo, beleza? Portugal ficou com Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde, e a Espanha com a região do Rio do Ouro, né, a região de Gâmbia, beleza? Então, o imperialismo aqui, nós temos essa imagem, né, vocês encontram várias na internet, dando uma ideia de como ficou essa divisão.
Percebam aqui, ó, por favor, né, que a Inglaterra foi dominando de norte a sul, a França, né, pegando aqui do oeste para o leste, beleza? Então eram projetos diferentes aqui dos franceses e dos ingleses, beleza? Mais um mapinha aqui do imperialismo, existem vários, vocês vão encontrar vários aí, tá bom? Na Ásia, né, na Ásia a gente tem que destacar a questão da Índia, a questão da China e a questão do Japão. No caso da Índia, nós temos que lembrar que a Índia começou a sofrer a influência dos europeus, né, ainda no finalzinho do século XV. Vasco da Gama, né, chegou a Calicut e fez um saque. Então os primeiros a dominarem a região foram os portugueses. Depois os franceses. Com a Guerra dos Sete Anos aqui, ó, 1756, 1763, a Inglaterra passou a dominar. Então os franceses foram derrotados, né? E aí perderam o Canadá e a Índia, beleza? Foi uma guerra que rolou inclusive em 3 continentes, né? A Guerra dos Sete Anos rolou na América, na Europa e na Ásia. Bem interessante. A Inglaterra vai intensificar essa dominação aqui, né? Durante quase um século, a Índia foi um protentorado. O que significa isso? Um local de administração indireta, né? Os indianos continuavam à frente do governo, mas escolhidos pelo governo inglês. A partir da Primavera dos Povos, a partir aqui de 1848, nós tivemos uma intensificação do domínio inglês, que acabou destruindo a produção de tecidos, né, da Índia. Isso acabou provocando, né, a chamada Guerra dos Cipaios, beleza? A Guerra dos Cipaios teve como resultado a vitória britânica, beleza? E aí a Inglaterra passou a dominar diretamente a Índia, isso até a descolonização, né, que foi feita pelo Mahatma Gandhi, beleza? O caso do Japão aqui, né? O Japão, ele foi invadido pelos portugueses, mas aí nós tivemos a expulsão dos portugueses, né? Os samurais japoneses expulsaram os portugueses, com um saldo de aproximadamente 14 mil mortos, beleza? E aí, a partir desse momento, nós tivemos o feudalismo japonês, o Japão se fechou, ficou isolado, tá? Depois bem, continuando na questão aqui do Japão, né? Então, no caso do Japão, nós tivemos esse processo, né, de expulsão. E aí, nós pulamos já lá para 1853, quando os norte-americanos forçaram o Japão a abrir a sua economia para os produtos estadunidenses, beleza? Então os norte-americanos, através do almirante Perry, ameaçaram bombardear o Japão, que se viu então forçado a abrir a sua economia para os produtos norte-americanos. A partir desse ponto aí, né, onde o Japão foi obrigado então a abrir sua economia, nós entramos na era Meiji, né, na Revolução Meiji, onde houve um processo de industrialização e mecanização muito rápido no Japão. O Japão cresceu muito, ele entrou no capitalismo de cabeça e cresceu muito e conseguiu reverter a situação, expulsando os Estados Unidos do seu território com um boicote, né, aos produtos norte-americanos, beleza? Um dos pontos bem importantes para essa Revolução Meiji ter dado certo foi que o governo japonês ele selecionava os melhores alunos, os enviava à Europa, eles estudavam e quando eles retornavam, eles, né, traziam um monte de tecnologias, um monte de informações que foram utilizadas pelo governo nesse processo. E aí nós tivemos uma inversão. O Japão, que havia sofrido o imperialismo, passou a ser imperialista, né, dominando parte da China, iniciando um processo de expansionismo na região da Ásia. Sobre a China, né? A China sempre foi
uma região de encanto aos europeus, né? Uma população muito grande, muitas riquezas, muitas lendas, muitos mitos a respeito da China. E aí nós temos o primeiro problema na chamada Guerra do Ópio, né? Os ingleses começaram a vender uma grande quantidade de ópio no território chinês. Isso criou um problema social muito grande. E aí, por conta desse problema, o governo chinês ele pediu, né, ele solicitou ao governo inglês que eles parassem de comercializar o ópio. A Inglaterra não fez, né? E aí nós tivemos o episódio onde o governo chinês jogou ópio no mar, beleza? Com isso desencadeando essa guerra do ópio e deixando os peixinhos todos bem doidões. Imagina, o peixinho tudo cheio de ópio, cheio de droga, tudo doidão, tudo achando que era o Nemo. Mas, prosseguindo aqui, né, a guerra do ópio foi vencida pelos britânicos, né, que estabeleceram uma série de embargos, né? Nós tivemos aí o Tratado de Nanquim, obrigando a China a abrir 5 portos para a Inglaterra, né, a abolir o sistema de fiscalização, e Hong Kong foi entregue à Inglaterra e só foi devolvido em 97. Olha, né, foi uma guerra que para a China provocou uma série de problemas. Continuando, né, nesse processo, nós tivemos também a revolta dos Boxers, né, que foi a tentativa nacionalista de expulsar os estrangeiros, mas aí novamente derrotados, dessa vez, né, não só pela Inglaterra, mas pela Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos, todos ajudaram a derrotar esses Boxers, né, que foram reprimidos de uma forma muito violenta. Nós tivemos pessoas que foram torturadas em praças públicas, uma situação bem complexa, né? E aí esse processo de domínio ele foi até o momento da descolonização, que começou aqui, né, em 1911 com o Kuomintang e depois com a criação do Partido Socialista Comunista Chinês, até chegarmos à sua emancipação. Aqui nós temos, né, uma chargezinha representando, né, os países que eram imperialistas, dividindo a China como se fosse uma pizza, cada um pegando um pedacinho, uma fatia dessa China, ok? Bem, eu acho que vale a pena a gente parar por aqui, né, que é o ponto mais importante. O nosso videozinho já está bem longo, obrigado por tudo, né, tomara que tenha ajudado vocês aí nessa nossa revisão aí de assuntos, tá? Um abraço a todos.